Olá, pessoal, tudo bem? Já abri a gravação aqui de hoje. Hoje a gente vai estar entrando na última aula aqui. Deixa eu já iniciar aqui o. Vou só fazer o compartilhamento aqui. Vou achar a janela aqui. Então, pessoal, né, hoje a gente está na nossa última aula aí, né, de eficiência energética. Lembrando aí que nesse período, né, vocês estavam, né, de férias aí, né, período pós-férias. Por isso que essa UC, ela foi mais longa, né? Geralmente essa aqui é uma UC de 30 horas, então são duas, no máximo, estourando 3 aulas, né? Aí, como você estava no período de férias escolares, né, eu resolvi deixar, né, todo o período aqui, a aula, né, uma vez por semana aqui. E daí, né, na nossa última aula, a gente fechou o ciclo, né? Geralmente aqui, ó, na aba vídeo aula, né? Então, ó, já na terceira aula a gente já fechou, né? Eu fiz uma análise completa, daí eu peguei alguns pontos que nessa análise completa, como a aula é só 1 hora, né? Eu peguei e refiz o último exercício, analisei o último aí, teve até um aluno aí que apareceu tirando dúvidas. Aí, geralmente, essa última aula, como a gente, né, teve, assim como eu falei, né, a gente teve muitas aulas aí, né, para um curso que só tem 30 horas, né? Geralmente essa última, quando sobra, eu abro ela para dúvidas, né? Mas eu acredito que todas as dúvidas foram sanadas aí no decorrer, tanto a teoria de eficiência energética, quanto, né, os insights, né, que eu forneci para vocês para a solução das atividades, né, eles foram fornecidos aí no decorrer aí da nossa disciplina. Daí, né, esperei um pouco aqui para ver se alguém aparecia, para a gente tirar a dúvida. Eu separei aqui, deixa eu ver aqui, eficiência. Finaliza hoje. Depois eu vou dar uma olhada aqui, eu ainda não tive tempo. Vou dar uma olhada aqui se todos enviaram, né? Lembrando que são 3 atividades, né? Ao decorrer do curso a gente analisou as 3 aqui. Nesse caso aqui não tem fórum, né? Só as atividades para frente. Eu geralmente faço um dossiê aqui, né? Uma lista das matérias que a gente vai ter, né? Quando eu assumo uma turma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu só dar uma olhada. Vou só mudar aqui o compartilhamento, que não deu certo. Compartilhar a página inteira. Geralmente, pessoal, eu faço aqui uma pastinha, né, da turma atual que eu estou acompanhando. E aí a gente, né, tá fechando hoje aqui a de eficiência, né? Depois vou deixar ela fechada, vou analisar as atividades. Algumas eu já foram entregues, né? Eu fiz a correção, né? Eu estou aguardando aí as próximas serem entregues. Então, ao longo desse curso, né, a próxima que a gente vai ter aqui, já na próxima semana, vai ser gestão da manutenção. A gente está basicamente eu assumi com vocês o módulo específico 3, né, que é o último módulo do curso aí de eletrotécnica. Então, eficiência, né, a gente está finalizando hoje, gestão, próxima semana, e depois instalações do sistema elétrico potência, manutenção predial e industrial, depois manutenção e operação do sistema. Quando fala operação, a gente fala de
de chaveamento, de aberturas e fechamentos, né? E por fim, né, para fechar com chave de ouro, a gente fala dos critérios de projeto no CEP, né? A gente vai falar primeiro das instalações típicas e depois dos projetos. Geralmente, né, na matéria de instalação, a gente fala da infraestrutura, né, como que funciona essa infra, e depois a gente fala, né, de projeto, a gente fala também na parte de manutenção, né, a arte de manter as estruturas em pleno funcionamento, né, aplicando boas práticas de manutenção, né? Então, eu faço essa pastinha. É, lembra que eu fiz essa pastinha que é análise de atividades, né? Então, a gente já analisou aqui as três, se bem que só tá a 1 e a 2 aqui. Eu já analisei as três aqui. Então, hoje, basicamente, era só a gente tirando dúvida. Eu mostrei aqui, ó, lembrando, a gente fazendo um overview rápido aqui, ó. Lembra que em alguns exercícios, principalmente lá em eletricidade, tem uma das atividades lá que o cálculo de energia, o pessoal faz em watts, né? Energia é o quê? Você pega a potência que você está consumindo lá no medidor e multiplica, né, pelo tempo. Aí, geralmente o tempo ele é quantificado diferentemente do que lá na física, né? Na física a gente sempre é por segundo, né? Já e no tocante à medição de energia, né? A gente pega o quê? Em horas, né? Até mesmo porque se a gente pegar em segundos, né? Uma hora tem 3.600 segundos. Imagina, né, o quanto que essa conta de energia não vai ficar. Aí, geralmente é um pacote de 1.000 horas, né, ou seja, é em quilowatts, né, assim como o lado da água, né, que é 1 metro cúbico, né, que é o equivalente a 1.000 litros, né. Então, a concessionária lá de fornecimento de água, né, ela cobra para te fornecer a cada 1.000 litros, né, uma quantidade lá de centavos de real. E como a água ela é renovável, né? Você também é cobrado pela a taxa de esgoto. O que que é a taxa de esgoto? A taxa por limpar. Se eu gastei, né? Se eu consumi 2.000 litros, né? Ou seja, 2 metros cúbicos, eu também vou ter que pagar para limpar esses 2 metros cúbicos que eu utilizei, né? Essa é a lógica quando você utiliza, né, um recurso renovável. Agora, a energia elétrica, né? Não faz sentido essa limpeza, né? Embora eu comentei bastante aqui em eficiência energética, né? Que até eu usei o termo, aí eu sempre faço a minha mãozinha aqui, né? Entre aspas, né? A energia que tem um fator de potência, né? É mais próximo de zero, né? Quer dizer que ela tem o quê? Uma energia magnetizante muito alta, ou seja, os spikes, né? Os spikes lá da onda senoidal, eles são relativamente altos. Então, o capacitor, né, o banco de capacitor, ele faz essa limpeza da energia, né? Diferente do que seria a limpeza lá da água, né? Tirar as sujidades, né? Fazer os vários processos lá, né? Processo de decantação, você aplica alguns produtos químicos, né? Que vai ajudar na decantação das sujidades que tem na água, né? Já na energia, né? A sujeira, né? Lembrando novamente, entre aspas, né? A sujeira que existe na energia são os picos de tensão, né, oriundos da arquitetura, né, ou seja, lembra que eu falei que é um calcanhar de Aquiles, né, as máquinas elétricas em modo gerador que geram energia, as máquinas elétricas em modo motor que consomem a energia no sistema elétrico, né, a arquitetura, ou seja, a formação básica dela, no princípio, né, de funcionamento com indutores, né, campo eletromagnético. E esse mesmo indutor que ajuda o motor a girar com fornecimento de energia e ajuda a fornecer energia com giro lá, com a queda d'água de uma hidrelétrica, por exemplo, né? Como diria um colega meu, é uma faca de dois legumes, né? É de dois gumes, né? Ou seja, ele tanto te ajuda, ou seja, a gerar energia ou a consumir energia nos processos produtivos,
porém essa energia magnetizante, ela autoinduz tensão na linha e provoca o quê? Provoca a distorção da senoidal, e daí a gente tem que fazer essa limpeza, retirando o quê? Retirando as sujidades, que seriam os picos de tensão, né? Os transitórios aí. Aí relembrando, né? Quando eu vou fazer o dimensionamento da quantidade de energia que é consumida, né, em qualquer concessionária de energia e para qualquer cliente, né, aí dependendo do cliente, o cálculo vai ser diferente, né? Se for um cliente industrial, eu faço a correção do fator de potência. Se for um cliente residencial, por exemplo, ele vai só pagar o que ele consome. Já o industrial, como ele consome um grande pacote de energia, ele tem o quê? Um contrato de demanda, ele vai pagar um valor fixo. Se ele não fizer a correção do fator de potência, além desse fator fixo que eu comentei na resolução das atividades, né, ele vai pagar um fator pela não correção do fator de potência, que vai acrescentar, né, a cada hora que ele, né, a cada fração de hora que ele não corrige o fator de potência, vai ser adicionada. Igual a gente viu na atividade aí, né, foi adicionado cerca de R$ 187, né, no. Só um minutinho aí, galera. Ele não quis abrir, não, mas tem problema, né? Eu abro o outro aqui. Só um minuto. Lembra, ó, que eu até pintei a parte do fora de ponta aqui, né? De ponta e fora de ponta. Lembra que o analisador de energia ele pegou a fração, ou seja, um dia, né? Todos os momentos aqui, as horas em que não foi corrigido o fator de potência, ó, gerou encargo. Lembra que eu dei um valor fictício, né, de R$ 10.000, né? Que seria o contrato de demanda. Aí vamos supor que esses R$ 10.000 é o equivalente a 100% da planta, né? Então, se tudo der certo, lembra que eu usei esse termo? Se tudo der certo, por mês ele vai pagar R$ 10.000. Agora, se ele não corrigir a cada hora ou fração de hora que ele não corrige, por que que eu coloquei a cada hora aqui? Para facilitar o cálculo, né? Foi simplesmente por isso, né? Para facilitar o cálculo, né? Que é multiplicado aí por um, né? E fica mais fácil. Então, ó, a primeira hora ele não fez a correção, né? Chegou a R$ 14,80, R$ 18,74 e assim por diante. Aí no dia, né, ó, quando ele fez a correção do fator de potência, ou o equipamento, lembra que eu falei que quando a gente fala de eficiência, né, de equipamentos elétricos, principalmente a máquina elétrica, né, o motor, dá para eu, dependendo do tipo de construção, se eu construo essa máquina elétrica na forma de laminados, né, esses laminados, eles produzem o quê? O transporte do campo eletromagnético na armadura de forma, né, de maneira uniforme. Isso faz com que ele tenha o quê? Um fator de potência próximo ao ideal, que seria o 1, né? Agora, se é uma construção, não é uma construção muito boa, esse fator de potência, ele vai ser o quê? Igual esse daqui, ó, 0,45, né? Então, um motor elétrico, né, que ele tem um baixo fator de potência, lá nas características dele, ó, por exemplo, se eu pegar aqui, e não me falha a memória, vamos sair daqui da nossa área de atividade. Eu vou pegar a norma aqui, que aí fica mais fácil da gente. Eu já vou deixar na agulha aqui, ó, de um acidente que ocorreu num banco de capacitor, né?
essa aula, né, igual eu falei, dúvidas eu tô passando aqui um conteúdo a mais, fazendo uma análise a mais aí, né, já que ninguém está presente aqui para melhorar aí, né, a questão aí de entendimento aí no tocante à eficiência energética, né? Então, ó, 04 aqui, pessoal, por exemplo, ah, ela já estava aberta aqui, ó. Isso daqui, né, é, em resumo, é uma tabela. Essa tabela aqui na construção, né, é um exemplo de máquinas elétricas, né, ou seja, motores trifásicos e suas características elétricas. E dependendo da construção, ó, por exemplo, esse de 1/4 de CV, ele não teve uma construção muito boa aqui, ó, o fator de potência dele natural, ou seja, quando eu falo um fator de potência natural, é o que vem listado lá na placa, né? A gente tem aqui, ó, rendimento, o cosseno de φ, né, que é o fator de potência, não está nessa tabela, é porque a relação de corrente nominal e corrente de partida, por exemplo, aí depende do fabricante. Esse daqui eu estou colocando uma genérica, vamos dizer assim. Mas nada impede que esse motor de 1/4 de CV aqui, ó, ele tenha, dependendo aí do fabricante, ele tem um fator de potência natural, ou seja, oriundo da construção dele, né? Se ele foi bem construído, se os laminados estão eletricamente isolados um do outro ali, que compõe a carcaça, né, da máquina elétrica, né? Seja ela em modo gerador, seja ela em modo motor, ele vai conferir, né, se esse campo eletromagnético ele está perfeitamente alinhado, né? Até lá tem uma matéria lá da engenharia elétrica que ela é mais ministrada o pessoal da engenharia civil, por exemplo, mecânica, né? Chama fenômenos de transporte. Lá no fenômenos de transporte existe o que eles chamam de elemento de fluido. O elemento de fluido seria, né, um elemento pontual. Assim como a gente infere lá em circuitos elétricos, né, um elétron é uma carga pontiforme, né? Ela tem na 1, vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Então, no fenômeno de transporte, seja fluidos, né, que lá no fenômeno de transporte a gente fala de fluidos, né? Seja, quando eu falo fluidos, eu falo de líquidos, gases, dependendo aí do fenômeno que eu estou analisando, ou partículas, né? Se essas partículas elas estão sem um turbilhonamento, elas estão perfazendo uma linha, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a carcaça de um motor e essa carcaça ela não é inteiriça, ou seja, não é uma usinagem. Eu vou construindo ela, ó, com camadas aqui, ó, como se fosse um rocambole mesmo. Eu sei que no meu desenho aqui tá brabo. Deixa eu pegar no AutoCAD aqui que vai ficar melhor. Eu deixei ele aberto de uma outra aula aqui, ó. Por exemplo, numa máquina elétrica, ó, eu tenho aqui a parte do estator aqui, ó. Daí, se esses laminados, deixa eu fazer aqui deixa eu ligar aqui o OSNAP, para ele ir até o raio aqui. Assim o desenho vai ficar mais uniforme aqui. Agora vai ficar bom. Ó, uma máquina elétrica, quando ela é bem dimensionada aqui, ó, aqui a gente tem a parte da carcaça. Aí o rotor, eu vou mudar até a cor aqui, ó, para ficar.
Vou pôr um verde aqui, ó. Aí o rotor, ele é construído da mesma forma, ó. Ele é construído por placas. E essas placas aqui, ó, geralmente elas estão espaçadas com a mesma distância, ou seja, as placas têm a mesma espessura. Daí, ó, lembra que no... Agora deixa eu desligar o OSNAP. Aí o motor, ó, por exemplo, uma fase ela tem dois polos, né? É porque eu fiquei com vergonha agora de eu desenhar esse trem aqui na mão aqui. Vocês estão vendo, né? Que eu não tenho Parkinson não, mas ó, no AutoCAD tem uma régua aqui, né? Então fica melhor. Aí quando o motor ele é bem construído, né? As placas aqui, por que que ele é construído no formato de placa? Aí entre uma placa e outra, eu tenho uma isolação, ou seja, uma isolação elétrica. Daí, o campo eletromagnético, ele vai fluir exatamente no sentido dessas placas aqui, ó. Ele, por exemplo, o campo eletromagnético aqui, deixa eu desligar o OSNE, ah, não, já está desligado. Por exemplo, eu tenho um campo eletromagnético, ó, que ele está vindo aqui, ó. Aí ele vai passar pelo, deixa eu pegar o spline aqui que é melhor. Se ele não é construído com placas, o campo eletromagnético vai vir aqui, ó, ele vem, atravessa o rotor, vai na outra parte aqui, ó, de maneira errática aqui, ó. Aí outra linha de campo magnético, ela vai atravessar essa linha original que eu criei aqui, ó. Esqueci de dar o enter aqui, deixa eu ir de novo aqui. Aí quando ele é construído sem ser em placas aqui, ó, ele vai de forma errática aqui, ó. Aí uma outra linha de campo, deixa eu pôr num ciano aqui, ó. Aí a outra, cadê? Spyline, isso. Aí a outra linha de campo, ó, ela deveria vir em paralelo ou ortogonal, né, que o pessoal chama lá em equações diferenciais lá. Aí não, ó, quando ele não é construído por placas e elas são isoladas eletricamente uma da outra, ó como que o campo eletromagnético ele vai ficar errático. E principalmente na armadura. É a mesma coisa de eu construir uma pista de rolagem aqui e eu não colocar, né? Ah, essa aqui é a pista 1, pista 2 e pista 3. Eu coloco uma pista de rolagem aqui e deixo o sentido para os carros irem. Aí um carro vai para um sentido, outro vai para o outro. E aí eles não sabem o que que é. Eu não coloco aquela faixa no meio aqui, né, para ele saber que ele tem que ou andar em cima daquela faixa, dependendo da cor, né, ou ele andar à direita ou à esquerda, né? Se ele andar à direita, quer dizer que ele está na pista mais lenta. Se ele quer fazer uma ultrapassagem, ele vai para a pista da esquerda, né? Então, quando eu não construo a máquina elétrica, seja o gerador, seja o motor, com placas, né? Essas placas elas vão funcionar como as pistas. Aí eu tenho que o quê? Isolar elas eletricamente, porque senão o campo eletromagnético ele vai saltar de uma pista para outra, ele vai ficar errático. Daí a conversão, né? Se é um motor, ele vai pegar energia elétrica e converter em energia mecânica, ou seja, o torque dele não vai ser muito bom, não vai ser eficiente. Agora, se for um gerador, do mesmo jeito, né? Ele vai receber um torque otimizado lá da queda d'água da hidrelétrica, né? Só que a conversão, né, mecânica para energia elétrica não vai ser ideal, não vai ser boa. Então ele vai gerar uma máquina elétrica, ó, com um fator de potência igual a esse aqui, ó, 0,66 ou 0,45 ou 0,33. Quanto, né, pior é o nível de construção dessa máquina elétrica, mais próximo de zero é o fator de potência. Então, essa tabela aqui, né, geralmente a concessionária de energia, ela fornece para motores monofásicos, que é esse caso aqui, tem para motores trifásicos aqui, né? E geralmente ela
segundo um professor meu na época, ele falou que eles pegavam catálogos de fabricante, faziam uma média aritmética e colocava esses parâmetros aqui. Mas ele disse que nada impedia de você pegar. Ele falou, não, às vezes quem levanta, o cara está com preguiça, né? Ele pega só um fabricante, coloca, ah, não, o fabricante, aí vamos supor que eu tenho 20 fabricantes, aí ele pega só um, e aí, ó, o fabricante um, né, o motor dele de 1/6 de CV, ele tem essa, até que a conversão não, mas ele tem esse fator de potência, esse N diferente aqui é o Ni, né, que é o rendimento do motor. Aí, quando é de um fabricante, além do fator de potência e além do rendimento, eu tenho a relação de corrente de partida com a corrente nominal, né? Para aí, dependendo, eu vou ter que utilizar a estratégia, né, de partida indireta aí, né? Sei lá, chave compensadora, né, utilizando lá um QTA, né, um quadro de transferência automática e por aí vai, né? Então, assim, esses outros parâmetros, aí eu tenho que pegar um catálogo de um motor real, um motor que foi dimensionado né, e fazer a amostragem. Aí, se esse motor ele foi bem construído, ou seja, construído sem ser uma peça inteiriça usinada, ele foi construído em placas e essas placas são eletricamente é, isoladas umas das outras, o campo eletromagnético ele não vai ficar igual a esse campo. Ele vai ficar o quê? Vamos pegar o ciano aqui, né? Deixa eu ligar o OSNAP aqui. Então, ó, ele vai ficar, ó, perfeitamente, ó, dentro da placa aqui. É o que o pessoal chama, né? Até é o equivalente à resistência lá, eles chamam de relutância, né? Ele vai ter uma relutância, né, otimizada aqui, e as linhas de fluxo, né, de campo magnético vão acompanhar, por isso que eu falei do fenômeno de transporte, né? O elemento de campo magnético que ele emana lá do elétron, né? Ele vai estar o quê? Ortogonal, porque o elétron ele vai estar passando, a energia, né, vai estar passando dentro do condutor lá da bobina, né? Seja ela no estator, seja ela aqui no rotor, né? E do elétron vai emanar o quê? Vai emanar o campo magnético. Aí, se ele estiver nessa construção, as linhas de campo vão acompanhar, né, os elementos de campo magnético, eles vão ficar uniformes. Quanto mais uniforme, a eficiência desse motor ela é bem, né, próxima aí dos 100%. Inclusive, o fator de potência ele é próximo de 1, né? O santo grau aí, né, da eficiência ela é ser 100, né? Ou 1, né? E o santo grau aí do fator de potência, né, ideal de uma máquina elétrica, seja ela gerador ou motor, é o quê? Estou falando de máquina rotativa, né? É o quê? É ele ser próximo a 1. Só pegar aqui um frame, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui já que a gente está falando de eficiência, né? Mostrar aqui um banco de capacitores, antes da gente fechar aqui essa aula de dúvida barra aprofundamento aqui. Só um minuto, pessoal. Deixa eu tirar um frame aqui de registro. Só ter certeza aqui que deu certo. Só dar uma conferida aqui, pessoal. Boa. Ficou bom, ficou aceitável. Fazer o salvamento aqui antes que eu esqueça. Ok. Então, pessoal, o santo, né, como eu estava falando, o santo grau aí de uma máquina elétrica em modo motor e modo gerador é o campo eletromagnético. Lembra que eu falei da regra lá da mão direita, né?
a corrente elétrica, né? O dedão, ele vai estar passando pela bobina, né? A bobina, vamos supor, ó, eu tenho a bobina aqui, ó, no que fica, sai do estator aqui, ó, dos polos, né? Um motor trifásico, né? Ele vai ter três polos, lembrando lá, né? Ó, cada dois polos é um motor clássico aí de seis polos, né? Então, cada dois polos opostos aqui, ó, aí eu vou ter a fase A, depois 120 graus, depois aqui eu vou ter mais dois polos, ou seja, quatro, e mais 120 graus eu vou ter o quê? Os, o, é, os mais dois polos, né, que seria a fase C, né? Então eles estão defaseados em 120 graus. Então, ó, aí lembra lá, ó, o, eu vou pegar um elemento de espira aqui, ó. Deixa eu pegar o cabo. A espira, ela espira vai ser essa linha branca que eu vou desenhar aqui. Então, ela vai dando a volta, né, aqui, ó. Aí cada volta da espira, lembrando lá, ó, de eletricidade, lembrando também, eu reforcei aqui, ó. Cada espira é uma volta, mais de duas eu já tenho uma bobina, né? Aí eu vou ter uma bobina de duas, três, quatro, cinco e assim por diante, né? Quantidade de voltas aí. Aí lembra da regra da mão direita, né? O dedão é o que passa aqui, ó, na bobina. O campo eletromagnético é o que passa em volta do cabo, né? Que vai ser esse fluxo aqui, ó, de ciano, ou esse fluxo. Na verdade, eles vão estar bem orientados aqui, né? Os dedos aqui que fecham aqui vão ser o campo eletromagnético, né? E aí da palma da minha mão, ou seja, ortogonal aqui à bobina, vai emanar o quê? Uma força. Quando eu falo força, é o quê? Uma força mecânica. Ou seja, é como se eu tivesse pés ali, né, invisíveis ali, né, uma mão invisível ou pés invisíveis, vai funcionar como se fosse o quê? Os pedais de uma bicicleta, né? Eu vou ter força girando para cima e força para baixo. Aí ele vai o quê? Fazer com que o rotor, né, ele gire, né, no modo motor aí, né? Agora esse daqui, pessoal, para a gente fechar aqui a aula hoje de dúvidas barra. Felizmente ninguém apareceu, mas eu acredito que já com as aulas que a gente teve aí já deu para resolver todas as atividades. Vocês já tiveram um momento presencial, né? Então, aqui, ó, esse aqui é um banco de capacitor. Para olhos aí não bem treinados, né? O pessoal poderia olhar assim e falar: nossa, isso aqui é um monte de transformador aqui, ó. Não parece transformador? Ah, não, tá certo que a imagem não tá lá essas coisas, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, banco capacitor de potência. Como diz o da Atena, queremos imagens. Temos imagens. Aqui, ó. Temos imagens. Ó, esse é bruto, ó. Ó, tem esses aqui, ó, que ficam literalmente num poste, parecendo um religador automático. Deixa eu pegar um semelhante dessa subestação que eu peguei a foto. E na época, meu professor, ele já era perito, né, do trabalho. E aí ele mostrou essas fotos de um acidente que teve lá na Celg na época. Eu não me lembro em qual subestação foi, ó. Aí geralmente você vê esses módulos aqui, aí você pensa, não, é um transformador. Olha esse no porte aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem duas buchas aqui, ó. E aí, na verdade, ele tem vários capacitores menores aqui. Eles estão ligados em série, ligados em paralelo, ou seja, numa conexão mista aí
para ele chegar a um nível de capacitância, né, que é o que vai estar lá fora aqui no capacitor falando, que ele tem não sei quantos Faraday, né? Então, um olho mal treinado aí, né, alguém que é uma pessoa inadvertida, né, não conhece, ela ó, bate o olho, não, isso aqui é um transformador. Nossa, ainda tá aqui no chão. E detalhe, tem algumas subestações aí, pessoal, que assim, tem uma subestação que eu não vou falar o nome dela. Se você quiser entrar a qualquer hora do dia, você entra lá, o portão. Inclusive, o portão, ele tá, o ferrolho dele não tem cadeado. Tem uma subestação de uma cidade aqui perto de Goiânia, não vou falar não, que vai que é a cidade de vocês. Se você empurrar o portão da subestação, ele cai. É um lugar muito perigoso, né? Eu tinha até um professor que infelizmente já faleceu, ele falava que é um lugar mais perigoso que uma boca de fumo. Porque a subestação, o aterramento aqui é ativo, por eu ter esse banco de capacitor, então eu tenho a correção do fator de potência online, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí o cidadão entrou na subestação e como é um lugar muito perigoso, né, para você adentrar certas regiões, certas partes dele, você tem que ter autorização. O pessoal tem que saber que você está entrando ali para eles fazerem, né, ou o jampeamento, né, ou eles levam um caminhão que chama Big Jump. Aí esse Big Jump ele faz o jampeamento, por exemplo, você quer visitar essa parte aqui, né? Ele vem, ele tem uma bobina, né? Você jampeia a entrada elétrica do lado direito e do lado esquerdo. Você faz esse jampeamento, a energia passa por essa bobina e aqui fica desenergizado. Daí você adentra e faz a manutenção. E para piorar, quando é capacitor, você tem que esperar. Geralmente o pessoal espera de 30 minutos, às vezes até 1 hora, para esses capacitores ficarem totalmente descarregados, não ter nenhuma energia magnetizante residual para você poder adentrar e fazer a manutenção. Aí o caboclinho desavisado olhou ali, nossa, só tem transformador. Ah, vou abrir aí, vou pegar o cobre, né? Vou levar lá no pessoal, lá vou ganhar mó grana. Cidadão entrou aqui, ó. Olha o tanto de capacitor aqui, ó. Todos acoplados aí, ó. Isso daqui foi o que restou do cidadão aqui, ó. Tá vendo aqui esse palito de fósforo humano aqui, ó? O cara entrou, eles encontraram ele em pé aqui, ó, por exemplo. Vocês estão vendo? Esse módulo aqui é o módulo mais próximo do chão, ó. Até o pessoal coloca cadeias de isoladores aqui, como os pés do banco de capacitor, para evitar com que a descarga venha aqui da estrutura do capacitor e descarregue aqui no chão, literalmente, né? Aí o que que ele fez? Ele veio aqui, ó, ficou em pé em frente a um desses capacitores e tentou puxar, né, a estrutura, aí toda a tensão foi descarregada nele. Daí ele virou o quê? Um palito de fósforo. Ok. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Isso aqui, aquela chave, eu esqueci o nome, turquesa. É uma turquesa aí que o pessoal que faz ferrar, o pessoal lá que tem algumas estruturas lá, quando você vai lançar o concreto armado, aí o pessoal, os armadores, lembra? Os armadores utilizam essa turquesa aqui, ó. Tá vendo? Ó, o caboclo tá literalmente todo queimado aqui, ó. A turquesa na mão dele aqui, ó. E detalhe, quando você compra uma turquesa dessa na ferragista, ela não tem nem cabo de proteção. Olha aí, ó, o cidadão todo queimado aqui, ó. Aí. Isso daqui, pessoal, ó, isso aqui é a boca, o que era a boca dele, ó. O resto do cérebro dele aqui literalmente fritou. Aí, ó, fritou a cabeça dele, ó, o cérebro dele e arrancou o tampo da cabeça. Aí, ó, como ele ficou ali no banco de capacitor, tem um acidente, teve alguns acidentes que ocorreram, né? O cidadão foi pegar lá o cabo de aterramento ativo
E daí ele morreu na hora, mas só, como se diz, só o braço dele que foi arrebentado e ele foi arremessado contra a parede corta-fogo. Nesse caso aqui, ele foi totalmente incinerado aqui, ó, no banco de capacitor. Ou seja, você tem toda a energia magnetizante que vem de uma linha lá de 230 kV, né, sei lá, de 138, de 500 e por aí vai, né, de 700 aí, ó. Aí o cidadão, como ele é um BA1, né, era um adulto, né, só que uma pessoa inadvertida, para que que eu vou subir no poste para roubar transformador, né? Eu vou pegar esses transformador que estão dando bobeira, não tem o seu guarda aqui, né? Então, tomem cuidado, pessoal. Isso aqui parece transformador, mas não é. É um banco de capacitor e o nível de carga aqui é altíssimo. É muito maior do que uma linha de transmissão. Da maior que eu tenho conhecimento é a de 800 kV e a capacidade de carga aqui que eles liberam aqui na malha de terra aqui é gigantesca aí, ó. Fritou o cidadão. Então é isso, pessoal. A gente já analisou os exercícios em aulas anteriores, né? Como eu bem disse, para ficar para registro aí, essa aula foi aberta apenas para a gente tirar dúvidas, né? Então vou deixar aqui, vou parar o compartilhamento para a gravação, né? E já deixar renderizando aqui para logo mais até amanhã ficar disponível para vocês, né? E já na próxima semana a gente vai ter o C de instalações elétricas do sistema, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula e, consequentemente, até a nossa próxima UC.